Olá, meus queridos amigos, eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista e escritor espírita e estamos aqui para mais um quadro do nosso Dimensões do Espírito. Desde o DIME de número 8, estamos estudando a mediunidade. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 experiências mediúnicas pessoais, de forma alguma em caráter exibicionista, porque a gente sabe a seriedade da mediunidade, que segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa e deve ser vivida santamente. Mas esses testemunhos mediúnicos são muito importantes também no fortalecimento da nossa fé. Muitas vezes nós ficamos lendo, teorizando, mas as experiências concretas no campo da mediunidade, e aqui eu relatarei 5 experiências pessoais, nos ajudam muito no fortalecimento da fé, no entendimento de que os espíritos de fato estão conosco e não são experiências de reuniões mediúnicas, são experiências do cotidiano, para demonstrar também que a mediunidade não é só, vamos dizer assim, um predicado, uma faculdade para ser utilizada em reuniões de desobsessão, mas que nós somos médiuns 24 horas e que devemos saber gerenciar, essa faculdade tão importante. Antes de narrar para vocês essas experiências, a título mesmo de refletirmos e de trazermos um material concreto de como os espíritos se relacionam conosco, quero deixar mais uma vez o convite, porque dia 29 agora de junho, segunda-feira próxima, teremos a nossa primeira reunião através do Google Meet, nosso grupo do Evangelho, que se reúne há 16 anos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Nós faremos a reunião pelo Google Meet às 19 horas, segunda-feira próxima. Ajude aí a comunicar aos amigos para que estejamos juntos nesse encontro. Então vamos a essas experiências que eu tentarei narrar de forma bem objetiva, sucinta, mostrando como os espíritos se relacionam conosco. A primeira experiência foi muito forte, já tem alguns anos, e eu estava em minha casa trocando a arandela de uma lâmpada para colocar uma peça plástica no lugar da metálica, e de repente eu ouvi nitidamente a frase: a família de Caiana que perdeu a filha vai procurar ajuda. Na hora eu achei muito estranho, porque eu estava com uma chave de fenda tentando tirar um arame de dentro do bocal ali de onde fica a lâmpada, e eu havia pedido minha esposa para buscar um alicate num vizinho. E de repente, quando eu ouvi a frase, não deu para contar até 5, quando alguém chamou na escada. Eu moro num apartamento. Eu desci da escadinha que eu estava e fui até a porta, e estava uma senhora, a Terezinha, esposa de um amigo nosso, e ela me disse, eu disse a ela: olha, a Cíntia foi buscar um alicate para mim. E ela me surpreendeu dizendo assim, que deu o nome da senhora, que é a senhora de Caiana, que havia sepultado a filha, estava muito desesperada e que havia ligado para ela. Caiana é uma cidade vizinha a Espera Feliz, fica a 6 quilômetros de Espera Feliz. E eu fiquei muito surpreso na hora, porque no dia anterior eu havia tomado conhecimento da morte da jovem, mas foi um assunto muito rápido em meio a outros assuntos, na hora do almoço, e aquilo se apagou, e no dia seguinte veio essa informação, e aí logo toca a campainha, essa senhora me chamando, comunicando. Nós tínhamos um programa na rádio local, um programa espírita, e essa senhora que perdera a filha, ouvia o programa, mesmo sendo católica, ouvia o nosso programa pelo rádio. E aí ligou para a Terezinha, essa amiga nossa, perguntando se eu poderia ir até a casa deles, conversar com ela, com a família. E aí nós chamamos uma companheira, uma senhora da CEPAC, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Ela foi conosco e fizemos essa visita e fizemos ali uma amizade com a família naquele momento difícil.
mas foi algo muito contundente, muito incontestável, né? Porque a frase me foi dita. E qual o sentido disso? Me parece que era uma sexta-feira, eu não tenho certeza. Eu sei que eu estava muito cansado, na época eu dava aula ainda, e eu fui professor durante 20 anos, e eu cheguei e estava ali trocando aquela arandela da lâmpada, mas bem cansado. E me veio a frase antes da senhora, da Terezinha, nos tocar a campainha. Imediatamente tocou a campainha, assim que eu ouvi a frase. O que me fez entender que eu deveria ir lá naquele momento, como de fato. Eu troquei de roupa e fui para conversar lá, né, com a senhora. Então foi uma experiência muito forte, eu não tinha vivido algo dessa natureza ainda no campo mediúnico. A segunda experiência é essa, bastante interessante. Tem algumas experiências muito pessoais e eu selecionei 5 experiências significativas, mas naturalmente não vamos narrar todas as experiências. Essa foi pessoal, mas muito curiosa. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos e um filho de 10 anos. E um belo dia, era noite, eu já estava deitado, bem cansado, atendimento no consultório muito intenso, e o meu menino, chamado Pedro, a gente o chama de Pepe, o Pedro estava deitado, isso deve ter o quê? Ele está com 10 anos, deve ter uns 3 anos. E a minha esposa falou: o Pedro está muito agitado, ele é muito tranquilo, muito zen, muito bonzinho. Mas naquele dia, por algum motivo, ele jogou muito no celular. Eles têm horário para o celular, mas naquele dia foi um dia sui generis, teve alguma coisa diferente e ele ficou jogando o dia inteiro. Quando chegou a noite, ele estava com dificuldade para dormir, estava bem aceleradinho. E aí eu deitado, a minha esposa estava com ele, deitada com ele, para ele dormir, ele não dormia. A minha esposa disse assim: Rossano, o Pedro está muito agitado, você pode aplicar um passe nele? E eu estava exausto. E eu falei assim: Cíntia, eu vou orar daqui. Ore daí que eu vou aplicar um passe daqui, deitado mesmo, porque eu sabia que era uma aceleração. E aí eu entrei em oração, estendi as mãos numa espécie de irradiação, né, do meu quarto, da porta do meu quarto, dava para vê-lo deitado na porta, pela porta do quarto dele, são quartos próximos, frente a frente. E aí eu comecei a orar, quando eu ouvi novamente um benfeitor dizer assim, e a frase foi muito característica, porque eu não falaria assim. O benfeitor diz assim: o menino está com a mente entupida. E o que caracterizou bem ser um elemento mediúnico e não anímico, não da minha própria mente, porque eu jamais falaria mente entupida, eu falaria mente acelerada, mente hipercinética, mente turbilhonada, são palavras que eu uso comumente nos atendimentos, mas o benfeitor disse: o menino está com a mente entupida. E nitidamente me passando a ideia do jogo que ele havia jogado muitas horas naquele dia. E aí nesse momento eu senti uma paz, com uma presença do benfeitor, uma paz que tomou conta assim da casa. E aí ele apagou. Imediatamente a gente falou: ele dormiu. Então ali nitidamente a presença de um benfeitor me informando, né? E naturalmente todos temos essas experiências, meus irmãos. Todos temos anjos de guarda, temos espíritos benfeitores, guias espirituais. Alguns ouvem, percebem, sentem, né, pelas vias mediúnicas. Outros têm e não percebem a diferença dos médiuns ostensivos para os médiuns comuns, né, que somos todos. A terceira experiência já foi de vidência, quando dentro do meu quarto, numa noite, eu vi uma senhora ao lado da cama. Uma senhora de cabelo de coque, um olhar me olhando de perfil. E eu achei muito estranho, eu estava em meditação quando eu percebi o movimento de olhos fechados, e quando eu voltei e olhei, eu achei que era minha esposa que estava se levantando, e havia uma senhora em pé dentro do meu quarto. Nisso eu olhei para minha esposa, ela estava deitada, já dormindo, eu voltei e não vi mais aquele espírito. Meditei de novo, relaxei de novo, e no dia seguinte, relatando à minha mãe, descrevendo a senhora, ela pegou nem foi uma fotografia, uma pintura de minha bisavó, Dona Dolores, uma espanhola, brava, e me mostrou. E quando eu vi a pintura, eu falei: esse espírito estava dentro do meu quarto.
E nós acreditamos que seja a minha filha, porque uns 2 meses depois, minha esposa engravidou e nasceu a Ângeles. Nós acreditamos ser a reencarnação por outros motivos, não apenas por essa visão dentro do quarto, porque a personalidade da minha filha é muito semelhante, segundo descreve a minha mãe, à personalidade de minha bisavó. E nós sabemos que os nossos avós, bisavós, podem reencarnar, né, na condição de netos ou bisnetos. E depois tivemos uma outra experiência com a minha filha, porque pegamos ela muito novinha, 2, 3 anos, tentando prender o cabelo, como se pegasse um grampo imaginário na boca, como essas senhoras que punham o grampo na boca para abri-lo, para prender o cabelo. E minha filha fazendo esse automatismo muito pequenininho, enquanto brincava, tentando prender o cabelo, mas não tinha grampo nenhum na boca. E aí eu identifiquei ali como se fosse um automatismo, né? Repetindo um padrão, um condicionamento de uma vida passada, talvez de minha bisavó. Porque a minha filha não tinha essa referência, minha esposa nunca usou desse grampo, nunca viu minha mãe também utilizar, então me parece um automatismo aí reencarnatório. O item 4 foi um momento muito singular. Minha esposa teve uma contusão no braço quando foi trocar a temperatura do chuveiro, depois se esqueceu e novamente teve uma contusão e o nervo do braço estufou e aquilo ficou e ela não conseguia erguer o braço. E aí ela agendou uma consulta com a amiga nossa, a doutora Tânia, que é espírita também. A doutora Tânia examinou o braço e encaminhou para outro médico, porque ela disse, olha, tem algo aí que precisa ser visto por outro médico, encaminhou. E de uma sexta para sábado, de madrugada, minha esposa me acorda, o nosso quarto inundado por um cheiro muito, muito diferente, esse cheiro que a gente sempre sentiu ao longo dos anos, de vez em quando ele aparecia e eu percebi a presença ali pelo fenômeno de olorização, que é um fenômeno mediúnico, de um benfeitor, e o quarto estava inundado daquele cheiro. E aí nós fomos orar, e eu senti a necessidade de aplicar um passe no braço dela, isso de madrugada. E pela manhã, aí ela adormeceu, e pela manhã, quando nós despertamos, quando eu despertei, eu vi que ela estava do lado da cama, levantando o braço e descendo, e o nervo havia voltado para o lugar, havia um fundinho, como um buraquinho, como se ela tivesse passado por uma cirurgia mediúnica, e de fato acreditamos que passou naquela noite. Ela estava com a consulta agendada já no outro médico, o Dr. Paulo Ávila, os 2 médicos amigos espíritas, e quando chegou lá o médico examinou e falou, olha, se você tinha algo nesse braço, não tem mais, vai para cá, está tudo certo. Porque ela já estava com a consulta agendada e a gente preocupado, porque não estava legal o quadro, e de fato acreditamos que ela passou ali por uma cirurgia de caráter mediúnico. E encerrando a 5ª experiência, muito singular para mim também, já foi de uma mediunidade onírica, que durante o sono físico podemos ter contato com os espíritos. Já narrei até no canal essa experiência, quando certa feita eu me vi fora do corpo e diante de Chico Xavier, da figura de Chico. Não houve diálogo, não entabulamos assunto algum, eu simplesmente vi o médium de Uberaba e do Brasil e do mundo, né, com um paletó cinza, uma camisa cor-de-rosa, e quando eu vi, falei, meu Deus, é o Chico. Pensei, né? Nem falei, nem consegui falar. E do chakra cardíaco do Chico, exalou perfume. Eu vi o perfume exalando e me inundou completamente. Só foi esse o registro. E para mim foi muito singular, porque nunca mais esqueci dessa presença do benfeitor Chico Xavier, benfeitor de todos nós. Então fica aí alguns registros singelos, né? Todos nós temos as mais variadas experiências. E prossigamos no estudo aí, quem não está acompanhando, desde o DIM número 8 nós estamos estudando mediunidade. E no DIM de hoje apenas aí para deixar alguns registros concretos de experiências mediúnicas no cotidiano. Um grande abraço e sigamos estudando. Compartilhe o vídeo, deixa o like aí, deixa um comentário. Se você teve já alguma experiência mediúnica, coloque no comentário aí para que a gente possa ler, os amigos também. Muita luz e muita paz.